Bom dia! Vamos dar início à nossa aula de português de hoje. Hoje nós vamos trabalhar uma fábula, tá bom? Vamos sair um pouquinho dessa proposta, do nosso livro e ler um texto um pouquinho diferente, tá bom? Vou ler com vocês. O macaco e o gato. Simão, o macaco, e Bichano, o gato, moram juntos na mesma casa e pintam o sede. Um furta coisas, remexe gavetas, esconde tesourinhas, atormenta o papagaio, outra arranha os tapetes, esfiapa as almofadas e bebe o leite das crianças. Mas, apesar de amigos e sócios, o macaco sabe agir com tal maromba, que é quem sai ganhando sempre. Foi assim no caso das castanhas. A cozinheira pusera a assar nas brasas umas castanhas e fora à horta colher temperos. Vendo a cozinha vazia, os dois malandros se aproximaram, disse o macaco. Amigo bichano, você que tem uma pata jeitosa, tire as castanhas do fogo. O gato não se fez insistir e com muita arte começou a tirar as castanhas. Pronto, uma, agora aquela de lá, isso, agora aquela gorducha, isso, e mais a da esquerda que estalou. O gato as tirava, mas quem a comia gulosamente, piscando o olho, era o macaco. De repente, eis que surge a cozinheira furiosa de vara na mão. Espere aí, diabada! Os dois gatunos sumiram-se aos pinotes. E agora, o que será que vai acontecer? Boa peça, hein? Disse o macaco lá longe. O gato suspirou. Para você que comeu as castanhas, para mim foi péssima, pois arrisquei o pelo e fiquei em jejum, sem saber que gosto tem uma castanha assada. Esse texto é do Monteiro Lobato, Fábulas, São Paulo, editora Brasiliense, de 1994, essa edição, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa saber, o que é uma fábula? A fábula é um tipo de texto em que a gente vê personagens que geralmente são personagens animais. E esses personagens, eles têm características que são próprias dos humanos. Eles pensam, eles sentem, eles maquinam estratégias para fazer o que eles querem, assim como a gente viu aí com o macaco. Então, eles vão absorver aquilo que é do ser humano e representar algumas questões da nossa vida diária. Então, a gente vê dentro das fábulas, geralmente, a gente tem um ensinamento. Coisas que geralmente são pessoas que fazem, mas aqui quem está tendo essa ação são personagens animais, tá bom? E o Monteiro Lobato, ele é um excelente fabulista. Ele é brasileiro, para quem não sabe, e ele escreveu várias fábulas durante a vida. E algumas inclusive, ele só recontou, tá bom? Então, a gente vê que as fábulas são textos que, a princípio, eles eram contados de pais para filho, e aqui eles já começaram a ser escritos. Esse texto ele não foi escrito em 1994, ele só foi editado nesse ano, tá bom? Então, a gente tem aqui algumas informações sobre o texto. Vamos ver se vocês compreenderam a história? É claro que depois vocês vão ter a oportunidade de ler novamente o texto que eu vou disponibilizar para vocês no grupo, tá? Então, a primeira atividade. Qual é o título do texto? Aqui, pessoal, eu quero que vocês copiem apenas as questões no caderno de português e façam as respostas no seu caderno, tá? Então, vai fazendo de forma organizada, tá bom? São 10 questões, tá bom? Então, a gente precisa ter disciplina aí para fazer essa atividade, belezinha? Então, olha só, qual é o título do texto? Muito fácil, só voltar lá no texto, copiar o título e tudo bem. Quem é o autor do texto? Ah, a tia Vanessa acabou de contar para vocês, hein? Quem ficou atento na leitura já sabe quem é o autor. E quais são os personagens do texto? Quais são os personagens?
Vocês se lembram? Onde se passa a história? A número 5. Cite as características dos personagens. Eu quero saber qual que é a característica do gato, qual a característica do macaco. Tá bom? A número 6. Qual dos dois sai sempre perdendo? É o macaco ou o gato? A número 7. O que eles estavam querendo pegar? O que eles estavam querendo pegar? Na verdade, eles pegaram, né? A número 8. O que acontece no fim? No fim da história, o que aconteceu? No número 9. No texto existem duas palavras grifadas. Procure no dicionário seu significado e registre a que melhor se encaixa no texto. Quais são essas palavras que estão grifadas? Vou voltar lá no meu texto para vocês verem, ó. Tem duas palavras. A palavra furta e a palavra maromba. É isso aqui que vocês vão procurar o significado no dicionário. E esse dicionário ele pode ser físico ou o dicionário aí do seu computador, do seu celular, tá bom? A gente entra na internet e coloca lá o significado da palavra furta. Você não vai encontrar furta, você vai encontrar ou furto ou furtar, tá? Que é o verbo. E a número 10, o que você acha do macaco? Depois de ler a história, depois de ouvir a professora lendo a história, o que você acha do macaco? Ele é esperto? Ele é tolo? Ele é manipulador? Ele é gente boa? Ele é um bom amigo? Essas coisas que eu quero saber. Qual a sua opinião? Tá bom? Então faça a sua atividade e manda para mim em foto, tá bom? Vou deixar esse texto lá no nosso grupo para vocês acompanharem. Um beijo